E aí, beleza, estamos dentro de uma geladeira. E olha só, nessa bandeja de ovos, uma gema tava de saco cheio e saiu de seu ovo. Preguicinha. Isso mesmo, era uma gema bastante preguiçosa e só deixava a vida te levar. Só que parece que essa geladeira aí, os ovos são rebeldes, pois um fertilizado também se rebelou. Só que esse já tinha um pintinho. Essa pequena ave aí, vendo as nádegas da gema, achou que ela era sua mãe. Mas o gema repreendeu. Disse que não era sua mãe e sabia que a cunhagem filial era bastante poderosa. E talvez a sua mãe estava na caixa de ovos. E o pintinho já achando que era o cara de bigode, mas na verdade ele estava falando da galinha, o símbolo da fazenda de onde vieram. Bom, esse pintinho se chamava Shark Pio e o gema de ovo, Gudetama. E como vieram da mesma bandeja, já achavam que eram irmãos e queriam sair daquela geladeira, né? E encontrar sua mãe. O problema era a preguiça de Gudetama, que só queria dormir. Mas em compensação, Shark Pio era bastante agitado. Já imaginou os lugares que poderiam passar e seria uma aventura épica e perigosa. E Gudetama só imaginava que a qualquer momento poderia ser devorado. Ele iria voltar para sua casca de uva até alguma coisa acontecer. Porém, seu irmão fez um carrinho de mão para levar o gema preguiçoso e assim que abrissem a geladeira, eles iriam fugir. Dito e feito, descobrindo que estavam dentro de um restaurante lotado de pessoas e também qual era o propósito deles naquele lugar. Se nos encontrarem, vamos virar sushi. Não só isso. Só que na tentativa de fugir, Gudetama acabou na mesa de um dos chefes, que também estava com a preguiça que só. Mas tinha que trabalhar e acabou colocando o ovo na esteira. E ali ele conheceu outros alimentos, tipo as ovas de peixe e também um sushi de ovo, que esse coitado ninguém queria comer, estava até seco na esteira. Mas Shark Pio estava determinado em salvar Gudetama, descobrindo o verdadeiro terror com o que faziam com os ovos e as carnes de frango por ali. Mas por sorte viu a esteira, mas como o outro cozinheiro tinha um bigode, ele achou que ele era sua mãe, pulando em cima dele. E nessa aí, Shark Pio acabou no lixo. Já na esteira estava rolando a maior conversa sobre individualidade. E o sushi de ovo queria ser livre, mas estava preso por uma alga. E também conheceram o pudim, o alimento mais bonito por ali, que disse como se transformava em pudim, pois dependia de vários ovos para isso e também era o mais delicioso. E eu vou falar, eu adoro um pudim, hein? Eu também. Já as ovas contaram que saíram de sua mãe lá no mar e acabaram indo para o Japão. Mas assim como o pudim, eles também eram escolhidos na esteira, deixando o sushi de ovo sempre triste. E olha que até o Gudetama foi escolhido por um garoto que achou incrível uma gema de ovo falar. Só que ele ficou cutucando suas nádegas e o Gudetama não gostou e ainda fez o garoto chorar. A oportunidade que Shark Pio, que saiu do lixo, precisava para salvar o Gudetama. Porém, tinha um rapaz no restaurante que filmava criaturas estranhas e ficou impressionado quando viu o Shark Pio e o Gudetama. O que se mexe. É impressionante. Então, nossos amigos, mesmo com esse maluco na cola, Shark Pio arrumou um adesivo com um código e eles achariam a mãe deles através dele. Só que passaram por uma manifestação contra o primeiro-ministro do Japão e com medo de um rapaz ali por perto, se transformaram em um ovo de duas cores. Uma ótima oportunidade de jogar um ovo no primeiro-ministro, né? Só que nessa acabaram dentro do bolso do paletó dele. E acreditem, agora estavam no escritório do primeiro-ministro do Japão. Caracas. Mas ao contrário do que eles achavam, o primeiro-ministro também era bem preguiçoso. E já que estava cheio de coisas para fazer, resolveu deitar no sofá. E nem se assustou com um ovo e um pintinho falante. Sua preocupação era com a taxa de aprovação, que se caísse mais 1%, seria o recorde e o forçariam a renunciar. Mas começaram a conversar sobre sua gestão e Gudetama estava bem de saco cheio desse papo de política. Mas o ministro disse a ele que ele era uma gema fresca, poderia escolher o que queria ser. Um ovo frito, um mexido, talvez um omelete ou até um sanduíche de ovo. Diferente dele, que já estava podre por dentro na política. Pois bem, Gudetama tomou sua decisão. Eu vou tentar virar o primeiro-ministro. Hein? Sim, a campanha para ser o primeiro-ministro do Japão começou com cartazes, mascote e apoio do povo. E nas redes sociais só se via falar do ovo que via a economia pela transparência de sua clara. E não ligava para esse lance de aprovação, se tornando o primeiro ovo a ser ministro do Japão. E se você pensa que isso é uma loucura, isso serviu de inspiração pro agora vice-ministro do Japão, que mudou completamente a sua percepção e iria ser o político que sempre sonhou em ser. Então, vendo que ele mudou, Gudetama agiu novamente. Desistiu do cargo de primeiro-ministro. Então tá, vamos trocar de lugar. Quem? Mas...
O vice voltou a ser o primeiro-ministro e agradeceu Gudetama por ensinar a ele a trabalhar do jeito que ele quisesse. Só que quando a secretária entrou na sala, viu o primeiro-ministro deitado, confundindo como se ele estivesse morto. E os seguranças já acharam que foi o ovo e um pintinho que fizeram isso. E na correria, Gudetama voou pela janela. Então já era. Rapaz, qual que é a chance de uma gema de ovo sobreviver a uma queda dessas? Bom, ainda não sabemos. Mas Shike-Pyo iria descer de escadas do 43º andar antes que ele caísse no chão. Só que a pequena ave teria alguns desafios, como um aspirador de pó, por exemplo. Enquanto isso, Gudetama tinha preguiça até de cair, passando por um dos andares onde um sanduíche de ovo falou com ele. Que ele dessa altura ficaria em pedacinhos no chão, mas parece que o lanche que ficou em pedacinhos. O lance do nosso amigo, ele tinha preguiça até de morrer. Então, enquanto caía, conversava com outros alimentos. E o nosso amiguinho Shike-Pyo tinha descido apenas 3 andares. Então ele teve uma ideia de entrar em um elevador, só que não gostou muito de ficar parando em todos os andares. Já Gudetama deu um de ovo voador, viu outros sobreviventes de uma segunda vida, como uma casca de ovo, e talvez iria procurar uma segunda vida também. E agora literalmente estava delirando com a morte. Porém, Shike-Pyo foi mais rápido e chegou a tempo de Gudetama se espatifar no chão. Mas algo aconteceu neste momento. Uai! Ele foi salvo pelo seu próprio Chalaza, um fio branco que mantém a gema no meio do ovo. E como passe de mágica, voltou para o apartamento do primeiro-ministro, são e salvo, e o pobre do Shike-Pyo ganhou foi molho de ketchup na cara. Agora os dois saíram realmente para conhecer a cidade. E Shike-Pyo tinha grandes esperanças que a mamãe estava até vendo o mesmo céu que eles. Já Gudetama nem sabia se era um ovo de galinha ou não, mas quase foram atropelados e acreditem por outra gema de ovo podre. E ele se chamava Guretama. E não era tão legal assim como o Gudetama. Era meio ladrão e queria que eles dessem todo o shoyu que eles tinham com ele, só para ele parar de ser azedo. Só que nossos amigos também não tinham shoyu. Na verdade, até queriam ver se ele tinha. Então, nesse momento, o Gudetama contou sua história de vida. Que ele fazia parte de um macarrão à carbonara feito por uma garota pro seu namorado. Só que o mané errou o nome dela. Sim, e foi uma guerra dentro da casa. E deixaram ele lá apodrecer junto com o macarrão. E agora estava pelo mundo tentando achar shoyu para sobreviver. Então, vendo o Gudetama, Shike-Pyo lembrou que o primeiro-ministro disse que Gudetama iria apodrecer e ficar igual Gudetama. E isso era um problema. Fora que o Gudetama tinha algumas moscas varejeiras que eram seus capangas para atacarem nossos amigos. Sua missão era dominar o mundo e fazer as pessoas ficarem com o estômago doendo ao comê-lo. Bom, Shike-Pyo não iria desistir de procurar a sua mãe e Gudetama iria continuar podre. O único desafio que eles têm agora era Gudetama, pois suas nádegas estavam começando a ficar podres. Complicou. Só que aí Gudetama acabou amigo deles e disse que existia uma pedra preciosa que evitava todas as comidas de apodrecerem. O problema é que era vendida por gente pesada no submundo e tinham que tomar muito cuidado. Mas se tivessem shoyu, a moeda dos alimentos vivos, dava tudo certo. Mas antes de Shike-Pyo ir buscar conhecer o ovo cozido, que ficou 15 minutos cozinhando e estava todo duro, e avisou sobre o novo cozido temperado, o mafioso que estava no topo, e se aproximar dele era muito perigoso. Porém, Gudetama estava ficando cada vez mais podre e o ovo cozido ficou com dó e iria ajudá-lo a roubar as pedras preciosas para ele não apodrecer também. Indo até o submundo dos ovos, um lugar comandado pelos mais diversos ovos que você possa imaginar, era uma boate com show ao vivo, de um pudim e muitos ovos se embriagando de shoyu. E lá estava uma porta protegida por um Gudetama de 60 gramas, então o jeito era ir pelo duto de ar, chegando na sala do mafioso, mostrando o que precisavam pegar para não apodrecer. O Gudetama poderia usar o seu Chalaza para fazer isso, fora que o ovo cozido também estava começando a apodrecer. Só que nesse plano algo aconteceu. As luzes se apagaram e toda a mercadoria foi roubada. E os nossos amigos foram parar na cadeia, mesmo não sendo eles que fizeram isso.
Eu quero shoyu. Que loucura. Bom, eu nunca imaginaria comidas sendo contrabandistas. Imagina terem uma cadeia. Mas agora nossos amigos estavam presos. E pelo que parece não tinha muitas formas de escapar. Onde conversaram com o chefe dos ovos, o omelete com molho de tomate. Era o manda-chuva por ali. E queria saber por que eles estavam querendo roubá-lo. Bom, nessa contaram que não foram eles e Gudetama estava sendo puxado pelo seu Xalasa. Então o chefe percebeu que se fossem atrás, descobririam quem estava por trás do roubo. Então fizeram um acordo com o ovo cozido e o Shark Peel para eles acharem suas mercadorias. Enquanto isso, aquele cara ainda queria gravar os alimentos que se mexem. Apareceu no beco atrás de Gudetama. E nessa loucura aí, o nosso ovinho acabou indo para um restaurante chinês e naqueles vasos eram criados ovos centenários, que basicamente são os ovos podres que ficam bastante tempo enterrados e usam as pedras para criarem mais ovos. E acreditem, meus amigos, ovos podres é uma iguaria na China. Que nojo. Só que Gudetama tem o dom de falar a verdade e também de desencorajar os alimentos, dizendo que aquilo que faziam era trabalho demais e ele só queria curtir sua preguiça. Fora que se eles não devolvessem os sais minerais, iriam ter problemas. Ok, isso foi o bastante para os ovos milenares devolverem e o chefe dos ovos ficou feliz. E o Gudetama e o ovo cozido ganharam suas pedras, só que na verdade elas só hidratavam, mas não impedia que apodrecesse. Bom, pelo menos com o nosso amigo Gudetama funcionou. Já o ovo cozido voltou para casa, porém aquele rapaz e a garota pegaram Gudetama para estudos e mais uma vez ele foi sequestrado. Tá doido, hein? Tenho que correr! Bom, pelo menos nesse episódio tivemos algumas coisas explicadas. Pois para ver um alimento falante, você precisa acreditar. E parece que não são todo mundo que faz isso. O rapaz que sequestrou ele, o Inoue, não tinha esse dom. Já sua assistente, sim. E mesmo ele se esforçando demais, não era assim. Precisava ser mais lesado, igual o diretor da empresa, o Sr. Shimada. E deram até um apelido pro Gudetama, se chamava Gudezin. E como um dos objetivos do Gudetama era encontrar sua mãe, acreditava que isso seria uma ótima história para contar na TV. Só que o mané do Inoue entendeu a história totalmente errada. Primeiro que Gudezin era um alienígena que chegou na Terra. Sua maior habilidade era ser um parasita e transformava os humanos em ovos gigantes com pernas. Só que eles entraram em um conflito contra a raça alienígena e o desfecho ainda é uma dúvida. Mas lá estava ele, o Gudezin, a gema viva. Gudezin. Você é retardado por acaso? O dono da empresa não gostou muito dessa história e o Gudetama não serviria para o programa de TV. Mas Shark Peel apareceu no prédio e feliz de encontrar o Gudetama. Porém, ele tinha perdido o seu QR Code. E olha só, ele estava o tempo todo grudado no Xalasa do Gema. E a garota, através do código, descobriu onde era a fazenda que a mãe deles estava. Mas as notícias não foram tão boas. A mãe dele estava a caminho de um restaurante e precisavam achar ela logo. E finalmente, Inoue viu o Gudezin, percebendo o quanto era preguiçoso. Então foi ele que meteu marcha na motinha para chegarem finalmente na fazenda da mãe dos dois. Chegamos. Então Inoue deixou eles em uma caixa e se despediu, dizendo que gostaria muito de revê-los um dia. Foram recebidos pelo dono do restaurante e ali Shark Peel já achou que sua mãe tinha virado algum prato. Mas segundo o chefe, talvez ela estaria na granja ao lado. E Gudetama também desistiu de virar um prato e iria com Shark Peel procurar sua mãe. Só que no caminho da granja pegaram uma ventania e ficaram presos em uma pedra. E para piorar, Gudetama foi pego por um pombo e Shark Peel mais uma vez teve que salvá-lo. Mas por sorte a ave confundiu Gudetama com um dos seus filhos e não queria devorá-lo, apenas alimentá-lo. E como estava escuro, preferiram esperar o dia amanhecer. Só que Shark Peel queria saber se era possível um pintinho voar com uma gema nas suas costas. Só que foi o Xalasa de Gudetama que salvou eles mais uma vez. Finalmente chegando na granja de galinhas, o difícil era saber agora qual delas era a mãe deles. E lá tinha outros Gudetamas preguiçosos e não era aquela granja que a mãe deles estava. Só que quando foram na granja ao lado, conheceram uma senhora e também os ovos azuis. E foi quando o Gudetama lembrou que era de um desses que ele tinha saído dentro da geladeira. E foi uma parte que rolou mó tristeza de Shark Peel. Primeiro descobriu que não era irmão de Gudetama, pois a mãe de Gudetama só botava ovos azuis e se chamava Kana. E segundo que a mãe de Shark Peel tinha ido dessa para uma melhor, deixando o pintinho muito triste. E o dono da granja tinha acabado de mandar a Kana embora, mas foi Shark Peel que parou o carro e finalmente Gudetama conheceu sua mãe.
Que bom que você voltou. Ele contou como chegou lá, dos ovos que conheceram, dos desafios que passaram, mas o seu objetivo agora era outro: ser devorado em algum prato. Seria muito melhor do que apodrecer. Então a dona da granja teve uma ideia de fazer com ele o prato supremo dos ovos, e colocando ele em cima de arroz quente, nem deu tempo de se despedir e a senhora mandou Gudetama pra dentro. Isso mesmo, morreu naquele momento. E acreditem, esse foi o fim do gema de ovo mais preguiçoso do mundo. Mas a senhora não percebeu do QR Code do adesivo, dizendo pra Shark Pio que sua mãe estava na granja, se despedindo da mãe de Gudetama e terminando a temporada com ela botando um ovo azul. E adivinhem só, ele quebrou e lá estava Gudetama. Preguicinha. Enfim, essa é a série mais inesperada do ano na Netflix. Realmente um trabalho muito criativo rolou por aqui. Claro que é baseado no